A partir de agora, sessão plenária. Boa tarde para você que acompanha a nossa programação. Falamos ao vivo do plenário da Câmara Municipal. Dentro de instantes você vai conferir a 9ª reunião ordinária do 3º período legislativo. Mas antes, hoje a gente vai ter discussões como o Dia do Músico Evangélico, o Festival de Música Evangélica e ainda vamos receber na Tribuna Livre um assunto muito importante, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down. E logo após será a reunião ordinária e depois vai ter a menção honrosa vereadora Vera Faria, que vai homenagear 19 mulheres aqui da cidade que se tornaram protagonistas da sua própria história. Então você fica agora com a 9ª reunião ordinária do mês de março. JF TV Câmara, Juiz de Fora, se encontra por aqui. Muito boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Juiz de Fora. Nós queremos solicitar os vereadores que estão aí em atendimento e também na extensão da casa, que possam se dirigir ao plenário para que nós possamos dar início à chamada de presença dos senhores vereadores. Quero convidar o primeiro secretário, vereador pastor André Mariano, que proceda à chamada dos senhores vereadores, por gentileza, secretário. Vereador Adriano Miranda, vereadora Ana do Padre Frederico, vereador André Mariano, presente, vereador doutor Antônio Aguiar, presente, excelência, vereador Cido Reis, vereador Sargento Melo Casal, presente, excelência, vereador Wagner de Oliveira, presente, vereador João Coteca, vereador Kennedy Ribeiro, vereador Dr. Fiorilo, vereador José Márcio Garotinho, presente, vereador Júlio Obama Júnior, vereador Juraci Schaefer, presente, excelência, vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal, presente, presidente, vereador Marlon Siqueira, vereador Newton Militão, vereador Rodrigo Matos, vereador Wagner do Sindicato e vereador Wanderson Castelar. Acordo regimental, senhor presidente. Muito obrigado, secretário. Quero solicitar a Vossa Excelência a leitura das correspondências. pela ordem. Havendo o número legal em nome do povo Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos dessa reunião. Pela ordem, vereador João Coteca. Só para confirmar a presença. Presença confirmada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Registrando a nossa presença no Presença plenário. registrada, vereador. Solicitar o primeiro secretário, vereador pastor André Mariano, que proceda à leitura das correspondências, por favor. Senhor presidente, nós temos uma correspondência do Conselho Municipal de Educação. Excelentíssimo senhor presidente, de acordo com a lei número 12.086, de 20 de julho de 2010, que dispõe sobre a estrutura do Conselho Municipal de Educação de Juiz de Fora, Minas Gerais, como órgão deliberativo, consultivo e normativo da administração no setor da educação, tendo como finalidade orientar, estabelecer normas e construir na definição da política educacional na área de sua atuação, adequando as diretrizes e bases da educação nacional, estadual, às necessidades e condições do município e exercendo também um papel de articulador, mediador, por constituir em elo de interlocução entre a sociedade e o poder público. Solicito a este órgão substituição do conselheiro suplente, senhor Roberto Cupulilo, para complementação deste mandato de 2019 a 2020, sendo um convite para participação voluntária, não obrigatória. Destaco a importância deste regime de colaboração que facilitará e fortalecerá o trabalho para uma educação cidadã, popular e democrática em nosso município. Assim, ressalto a importância da representação deste segmento nas reuniões deste Conselho, com envio o cronograma de reuniões para este ano. Solicito a presença
de titular ou suplente nas reuniões mensais e informações de substituição do Conselho Suplente até o dia 15 de abril de 2019. A falta de informações no prazo estabelecido levará à substituição deste órgão na composição deste Conselho. Desde já, agradeço e coloco-me à disposição para esclarecimento que se fizerem necessários por meio do telefone e correio eletrônico. Vice-presidente do Conselho Municipal de Educação, Elita Betânia de Andrade Martins. Pode resolver isso aí, não, essa leitura? Isso aqui é pequeno. O que nós estamos lendo mesmo? Correspondência. Senhor presidente, temos uma correspondência aqui, senhor presidente, da CETRA. Prezado senhor, tendo visto a necessidade de apurar possíveis irregularidades ocorridas na prestação do serviço público de táxi no município de Juiz de Fora, solicitamos que sejam indicados por Vossa Excelência um representante titular e um suplente deste órgão para integrarem a nova comissão de inquérito que será criada pela CETRA. Solicitamos ainda que estas indicações sejam feitas no prazo de 10 dias a contar do recebimento deste. À inteira disposição para maior esclarecimento, subscrevemos secretário de Transporte e Trânsito, Rodrigo Mato Tortoriello. Tem uma correspondência, senhor presidente, da Funalfa. Senhor presidente, vimos através desta encaminhar a prestação de contas anual, devidamente aprovada pelo Conselho Fiscal desta Fundação, bem como o relatório de controle interno referente ao exercício financeiro de 2018, da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage, Funalfa, para análise e devidas providências. Atenciosamente, Superintendente José Américo Mancini de Paiva Júnior. Lido, senhor presidente, as correspondências. Muito obrigado, secretário. Nós vamos pedir agora, e até com a anuência dos vereadores, nós temos um evento logo mais a partir das 19h30 e também temos uma tribuna livre. Queria que os vereadores possam estar dando anuência para que nós possamos fazer a leitura dos requerimentos, das moções e dos pedidos de informações que estariam voltadas para hoje, deixando para a leitura possa ser realizada amanhã. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Gentileza, vereador primeiro secretário André Mariano, que proceda à leitura dos projetos de leis, por favor. Senhor presidente, projeto de lei do vereador Marlon Siqueira dispõe sobre o ingresso de animais domésticos nos hospitais do município de Juiz de Fora e das outras providências. Vereador Marlon Siqueira. Projeto de lei do vereador Newton Militão, institui no calendário oficial do município de Juiz de Fora, Março Laranja, mês de prevenção e combate ao bullying escolar e das outras providências. Vereador Newton Militão. Projeto de lei ainda do vereador Newton Militão dispõe sobre a reserva de vagas de estacionamento de shopping center, centros comerciais e hipermercados para gestantes e lactantes no âmbito do município de Juiz de Fora e das outras providências. Vereador Newton Militão. Projeto de lei, senhor presidente, do vereador Juraci Schaefer, institui a medalha de inclusão social através de políticas públicas e de iniciativa privada. Prefeito Tarcísio Delgado, vereador Juraci Schaefer. Lidos os projetos de lei, senhor presidente. Muito obrigado, secretário. Os projetos serão encaminhados às comissões competentes. E agradecer ao secretário que foi feito hoje, na tarde de hoje, toda a leitura das proposições. Nos termos regimentais, as atas das reuniões ordinárias dos dias 18 a 22 de março do corrente ano estão em apreciação e votação pelos nobres vereadores. Os senhores vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Eu quero também pedir autorização aos vereadores para que a gente possa também fazer aqui uma inversão com relação a recebermos aqui para a pronúncia da tribuna livre dessa casa, a doutora
nós teremos 2 oradores, não é isso, doutor Antônio, que foi até nas moções de aplauso mencionado por Vossa Excelência, parece que são 2 oradores. Primeiro, antes de nós convidarmos, né, suspendendo a nossa reunião e pedir a anuência dos pares para que a gente possa fazer a inversão, dando a possibilidade de que a tribuna livre seja de forma antecipada a nossa pequeno expediente e reunião ordinária. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Então, nós vamos dar aqui o início e fazer o convite. Quero, de forma inicial, convidar a doutora Silvia Toscano Moreira, a entidade Instituto 2000, assunto Dia Internacional da Síndrome de Down. Então, quero convidá-la, doutora, que só possa fazer uso da tribuna, por gentileza. E logo em seguida também o senhor Sérgio de Carvalho também para fazer o seu pronunciamento, até convidá-lo para que ele possa já fazer parte aqui da extensão da mesa. Doutora Silvia, por gentileza, possa dirigir, fique à vontade. O prazo determinado pelo regimento são de 20 minutos e os senhores podem fazer uso aí nesse tempo e fiquem à vontade, doutora. Boa noite a todos. É com muito orgulho que eu faço parte do ambulatório de síndrome de Down do Departamento de Saúde da Criança e do Adolescente da nossa cidade, que é um ambulatório multidisciplinar com profissionais e pacientes incríveis que são exemplos e fonte de inspiração diária. Bom, eu vou falar rapidamente um pouco sobre a síndrome de Down e sobre algumas informações que eu julgo importantes. Acredito que todos aqui conheçam essa alteração genética, e isso se dá não só pela ampla divulgação de informações, como também pelo conhecimento pessoal de cada um, visto que essa é a alteração cromossômica mais comum que existe no nosso meio. Há uma estimativa que para cada 700 recém-nascidos, um terá a trissomia do cromossomo 21. E o que é essa alteração genética? Normalmente, como o próprio nome diz, essas pessoas têm um cromossomo 21 a mais. E esse material genético adicional vai alterar o desenvolvimento intelectual desses indivíduos, podendo estar associados a algumas características físicas específicas, como olhos amendoados, hipotonia, baixa estatura, entre outras peculiaridades. Os cuidados que essas crianças recebem ao nascer e ao longo da vida devem ser comuns aos de todas as crianças, acrescidos de alguns cuidados específicos, já que existe uma maior prevalência de certas comorbidades, como alterações visuais, perdas auditivas, alterações hematológicas e hormonais, como o hipotireoidismo, alterações odontológicas, neurológicas, entre outras. Eu vou destacar uma alteração que está presente em 50% das pessoas com síndrome, e até 50% das pessoas com síndrome de Down, que são as malformações cardíacas. E por que eu estou salientando essa alteração? Porque, além da alta prevalência, o diagnóstico precoce e os avanços nas intervenções relacionadas a esse quadro foram responsáveis por uma importante mudança na expectativa de vida dessas pessoas. Inclusive, temos aqui em Juiz de Fora uma lei do Dr. Antônio Aguiar, que esses recém-nascidos devem realizar o ecocardiograma antes da alta da maternidade. E o que fazer para esses indivíduos se desenvolverem? É sabido que o início precoce da estimulação de qualquer criança está associado a um melhor e maior desenvolvimento, já que no início da vida existe uma janela de oportunidade, que está associada à grande formação de sinapses, que são as comunicações nervosas, e à maior neuroplasticidade, que é a capacidade de adaptação e mudança do nosso cérebro. Logo, essas crianças deverão ter acompanhamento multidisciplinar com fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e qualquer terapia que se fizer necessária para que elas possam ser estimuladas o mais precocemente possível e possam se desenvolver dentro de todo o seu potencial.
Hoje, a gente sabe que, graças ao acompanhamento de qualidade dessas pessoas, enquanto a expectativa de vida da população geral aumentou em apenas alguns anos, nas pessoas com síndrome de Down, ela quase dobrou nos últimos 20 anos. E, com isso, cada vez mais se faz necessário o desenvolvimento de políticas públicas de inclusão que promovam a qualidade e a autonomia dessa população. Não vou me prolongar muito, visto que o objetivo desse momento não é esse, mas não posso deixar de trazer um conceito que muitas vezes não aprendemos nos livros. É importante lembrarmos que, quando falamos da síndrome de Down, não estamos falando de um grupo único e uniforme. Estamos falando de pessoas. E, como tais, apesar de algumas semelhanças, são indivíduos singulares, com personalidade e características únicas, tanto genéticas, herdadas de seus familiares, quanto culturais e sociais. E, como tais, devem ser sempre respeitados e tratados com equidade. Muito obrigada. Cumprimentar a doutora Silvia, parabéns pelas suas colocações. Quero convidar agora o Sérgio, por gentileza, que possa fazer uso também da tribuna. Boa noite a todos. Geralmente eu trago um texto para ler, dessa vez eu resolvi falar de coração. Até porque esse dia é muito emocionante para a gente. O ambulatório da família Down 2000 completa esse mês 19 anos de existência. E o Instituto Down 2000, a nossa ONG, completa 20 anos. A ONG é que, em parceria com o Departamento de Saúde da Criança, com o SUS, coloca esses voluntários a serviço dessas crianças. É através da ONG que coloca. E essa ONG nunca pediu um centavo para ninguém. A gente vive sem um centavo. Porque se a gente acredita que nossos filhos são capazes, nós não temos que pedir alguma coisa. Nós temos que promover o conhecimento para que eles tenham a oportunidade como todos, porque é um direito de todos. Na verdade, o que a gente faz simplesmente é dar o direito a quem tem direito. Eu não posso deixar de agradecer, dar uma salva de palmas para os voluntários, que são incríveis, que abdicam dos seus familiares por algumas horas para cuidar dos nossos filhos. Então, não dá para deixar de agradecer. Muito obrigado a vocês por se dedicarem às nossas crianças, viu? Quando o doutor Antônio, quando ano retrasado, eu participei de uma especialização em São Paulo e houve uma polêmica lá sobre a questão do nascimento, qual o primeiro exame que deveria ser feito. E eu trouxe para o doutor Antônio a questão do Doppler. E ele prontamente criou esse projeto para que, em Juiz de Fora, criança que nasce com suspeita de síndrome de Down faça esse exame. O que é mais triste, recentemente, né, doutor Antônio? Nós tivemos uma criança com uma condição cardíaca grave e não foi feito esse exame. Quase perdemos essa criança. E eu pergunto para vocês, qual é o custo desse exame e qual é o custo da vida de uma pessoa? Quanto vale o filho de vocês? Essa é a pergunta que eu quero deixar. Já é o terceiro ano que eu venho aqui, na verdade, toda vez me dão essa oportunidade, eu gostaria de agradecer a todos por essa oportunidade. Esse ano ou ano passado que eu vim por causa da questão da bidocência. Foi ano passado. Foi esse ano ainda. Já foi esse ano. Vim, me emocionei aqui, porque é uma luta, e eu vim aqui, falei, e eu fiquei pensando, não adianta eu falar que eles precisam, sendo que a gente sabe que determinados departamentos não acreditam que precisam, não sabem. Então eu resolvi, e que vocês me perdoem, dar uma
curta e rápida demonstração do porquê que precisam. Eu montei um slide, desculpa, mas eu acho que é tão importante e ele é extremamente didático. Você poderia, por gentileza, para o próximo slide? Nosso cérebro é formado por neurônios. Para vocês terem uma ideia, uma criança de 0 até 5 anos, ela consome 70% da energia que ela se alimenta no seu córtex. E nós consumimos 30% apenas do que nós consumimos no nosso córtex. Olha a importância da questão do córtex, da fase do desenvolvimento para essas crianças. Por isso, tanto que a gente frisou que pelo menos até um período se colocasse a bidocente. Pelo menos. A gente sabendo que o direito é de todos. Próximo, por favor. Eu fiz uma representação bem didática de como é que funciona um córtex. Parece são árvores. Essa parte de baixo, marronzinha, seria o corpo do neurônio. E a parte verde seria o axônio, que é uma árvore, que antigamente a gente pensava que o axônio era só para se sustentar a parte pensante, que seria a parte marronzinha. Hoje a gente sabe que o axônio, ou a glia, ela é importante para a parte sináptica e é importante para a memória. Então, o maior problema da síndrome de Down é a memória. Então, se você ensinar errado para a criança com síndrome de Down, ela não consegue reaprender. Então, se você ensinou errado, ela não consegue, ela não tem a capacidade de reaprender. Essa é a maior dificuldade da síndrome de Down. Essa árvore que eu coloquei aqui, essa floresta, seria de uma pessoa comum. Próximo, por favor. Essa seria uma árvore dendrítica de uma pessoa com a síndrome de Down. Então, vocês percebem que a sinapse é muito mais difícil, é muito mais complicada. Precisa de estimulação, para que se formem pequenos galhos e eles se conectem. E assim o processo de aprendizado vem. Isso é muito sério. Próximo, por favor. A hipotonia é um dos maiores problemas. Então, para quê? Por que a síndrome de Down precisa de um acompanhante? Porque dificuldade na marcha, a marcha é muito pobre. Lentidão na escrita. Lentidão na escrita porque a coordenação motora fina é prejudicada. O campo visual, a parte de visão é prejudicada, porque o que controla o nosso foco de visão são músculos, que são hipotônicos na síndrome de Down. Próximo, por favor. Eu gosto muito dessa imagem. Esse é o homúnculo. O homúnculo é uma representação da parte somestésica nossa. O que é isso? É o paladar, é a visão, é a audição. Esse primeiro aqui é uma pessoa comum, que percebe que o olho tem um tamanho razoável, a orelha tem um tamanho significativo, a boca tem umas... Essas são as formas de aprendizado desse ser humano. A gente, então, aprende com a boca, com o ouvido, com a visão e com o tato, com certeza. Olha o tamanho da mão. Já o do lado é o da síndrome de Down. Percebam o tamanho da orelha. Então não adianta uma professora ficar falando blá, 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 blá para uma pessoa com síndrome de Down, que ela aprende com os olhos, tocando. Então ter uma pessoa do lado vai facilitar. E eu gosto de colocar isso o seguinte: qual o custo disso? E eu vou botar na minha área de fisioterapia. Quando uma criança, antes de ir lá para o ambulatório, antes do ambulatório existir,
Uma criança com síndrome de Down fazia fisioterapia até quase morrer, porque precisava. Hoje, a criança com síndrome de Down faz de 0 até no máximo 3 anos. Qual a economia que a gente está gerando para o município? Educação é a mesma coisa. Já que a gente está falando de economia, dinheiro, eu estou aqui mostrando como se economiza. E eu posso falar muito bem disso, afinal de contas, são 19 anos de um serviço que hoje é referência nacional, com um grupo de voluntários que representa mais de 60% dos profissionais, com resultado, hoje somos só 1.200 ou 1.300 pacientes. Para você ter uma ideia, tem gente querendo vir do Rio de Janeiro, de tudo quanto é região, para poder fazer, para fazer tratamento com a gente. Próximo, por favor. Eu sei que vocês, vereadores, são representantes do povo. Talvez seja uma representação máxima nossa. E eles são o povo. E eu estou aqui conclamando vocês para nos representarem, nos defenderem. É o que a gente precisa. Apesar da nossa porção ser pequena, hoje são quase 1.500 famílias. E esse ambulatório, ele é tão transformador que a gente não é bitolado. Ah, é só síndrome de Down. Há 2 anos criamos um ambulatório de autismo, porque a gente sabe que existe uma porção de 18% de crianças que têm espectro autista. E olha, eu participo, eu sou o coordenador do serviço, o doutor Antônio foi o criador e eu sou o coordenador. Olha, se eu falar, eu estou sendo, sei lá, eu não posso falar que, de uma certa forma, eu sou pai. Vão lá e conheçam, conversem com as mães. É transformador, é incrível. O que eu mais escuto das mães, a Sirlene, tá aqui, faz parte, o que a gente mais escuta das mães de autistas é o seguinte: a gente está dentro de um túnel que não encontra uma luz no final. E quando sai desse nosso bate-papo e da consulta do Dr. Antônio, não dá para deixar de perceber o sorriso que está no rosto e, depois de períodos de tratamento, o resultado que está se acontecendo. Além de tudo, a gente sabe que tudo é modismo. Quando nós criamos o ambulatório de síndrome de Down, o que apareceu de criança prematura com suspeita de síndrome de Down era absurda. Todo mundo era síndrome de Down. Virou moda, teve até novela. Agora, o autismo é a moda. O que a gente já encontrou de crianças que têm outras comorbidades, síndromes, alteração, erro de processamento auditivo central, é absurdo. Né, doutor Antônio? E nós agora, esta semana, vamos começar um grupo de estudo lá no nosso serviço, todas as sextas-feiras. E a nossa ideia é fazer uma pesquisa para avaliar, porque o que mais que a gente tem encontrado, principalmente nas crianças com espectro autista, é queima de etapa, é criança que andou com 9 meses, que não engatinhou. E isso tem outras questões. E isso é uma coisa que eu bato na tecla o tempo todo, que para mim, grande parte, para mim não tem autismo. Para mim tem uma alteração de desenvolvimento por ter queimado etapa. E quem conhece um pouquinho do que é engatinhar, consegue perceber essas características mesmo. Claro, existem pessoas com autismo e com espectro autista. Eu não estou dizendo que todas não existe um bom diagnóstico. Claro, longe de mim. Mas eu acho que uma grande maioria nós vamos conseguir olhar de uma outra forma e até com uma abordagem diferente. Muito obrigado, eu acho que eu já falei demais. Obrigado a todos.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Agradecendo, presidente, pelo uso da palavra. Primeiro, parabenizar e agradecer a presença de todos aqui. Dizer que nos últimos 6 anos, através do nosso amigo vereador Antônio Aguiar, nós acompanhamos todo o trabalho do Instituto, até a entrada da Silvia, ele comentou com a gente, o seu desenvolvimento lá com o trabalho das crianças, mas o que eu percebo, conversando com o doutor Antônio, é que ele vibra, ele sorri, os olhos deles brilham com o trabalho que ele faz com vocês, e com os filhos de vocês e as pessoas que procuram. E é muito bom saber que esse trabalho é todo realizado pelo SUS, né? Totalmente gratuito, um serviço dessa qualidade na cidade de Juiz de Fora. Então, eu queria parabenizar vocês, é um prazer vir todo ano aqui, ouvir vocês, e podem continuar contando com os vereadores, com a Câmara, mas principalmente com o vereador Antônio Aguiar, que é um especialista e que vibra com o sucesso de cada criança, com cada diagnóstico, ele vive essa vida e repassa aqui para nós toda essa alegria que ele tem lá. Então, parabéns a todos, parabéns, doutor. Muito bem, vereador Rodrigo Matos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Newton Militão. Na mesma linha do vereador Rodrigo Matos, parabenizar, por vocês, nos dar a oportunidade, através do doutor Antônio Aguiar, e o município de Juiz de Fora se tornar referência, doutor Antônio Aguiar, como disse o nobre vereador Rodrigo Matos, é um entusiasta. Ele ama aquilo, e ele traz um pouco desse amor para a Câmara Municipal. Ele traz essa participação, esse entusiasmo do vereador doutor Antônio Aguiar, médico, nosso amigo, ele nos contagia. E isso é muito importante, parabéns a todos vocês, que Deus continue abençoando cada um de vocês, nos abençoando também, para o doutor Antônio Aguiar, para que cada dia Juiz de Fora possa ser exemplo de inclusão, exemplo de trabalho com as pessoas especiais, exemplo de referência nacional. E isso nós sabemos que é através do senhor que trouxe para cá, vive essa situação. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns a todos os pais, todas as mães que estão aqui nessa tarde. Muito bem, vereador Nilton Militão. Pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Excelência, eu queria cumprimentar aqui o Sérgio, a Silvia, o nosso colega Antônio Aguiar, como disse Rodrigo, pelo entusiasmo, a dedicação, a paixão com que se dedicam a esse tema, ao universo, na verdade, infantil, das doenças que acometem as crianças, sobretudo essas em mais tenra idade. Dizer também que fico orgulhoso de ter na cidade esse tipo de trabalho, de grupos de pessoas preocupadas e empenhadas na assistência que é tão necessária, nas bandeiras que eles levantam também muito justas, essa da bidocência, que nós já tivemos a oportunidade aqui por diversas vezes manifestar a nossa concordância, a necessidade do município se equipar para prestar em âmbito escolar, esse tipo de atenção redobrada com aquele que precisa, de fato, de um maior cuidado. Então, tenho aí os meus cumprimentos, as felicitações ao Instituto DAO 2000, e o compromisso do nosso mandato, que permanece à disposição dos senhores e senhoras. Muito obrigado. Cumprimentar também o vereador Wanderson Castelar. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, eu posso pedir a palavra como líder do governo? Posso, líder do PMDB, porque nós não temos aqui ninguém. Pode? Hein? E ato falho, o líder do governo está do meu lado aqui. Vossa Excelência, doutor Antônio Aguiar, só pode pedir pelo partido. Pelo partido. Não na condição da liderança. Foi um ato falho. Mas eu não quero ser líder do governo, não, viu, Castelar? Do PMDB, do MDB. Senhor presidente, nós tivemos há poucos minutos atrás uma homenagem aos voluntariados, os vereadores que não puderam estar presentes. Nós fizemos uma homenagem aos nossos voluntários, que é uma parte importante, desse trabalho. Eu repeti aqui,
várias vezes, vou repetir mais uma vez, ninguém faz nada sozinho. Especificamente aqui me dirigir ao Sérgio e à Silvia. A Silvia é uma jovem médica que está com a gente lá há 2 anos e meio, uma pessoa que se encantou pela síndrome de Down, pelo autismo, tem dedicado boa parte do seu tempo voluntariamente ao serviço. E o Sérgio, né, Sérgio? Nós estamos, desde o nascimento do Natan, juntos, nós estamos há 30 anos juntos. Né, a síndrome de Down, quando o ambulatório foi criado, o Natan já tinha 11 anos de idade. E é um aprendizado para todos nós. O que o Sérgio mostrou aqui é uma visão e uma interpretação diferente. Nós temos que ser assistencialistas, sim, nós temos que acolher essas pessoas, nós temos que mostrar para ela o lado humano, o lado desse acolhimento, dessa força que a gente está junto, que a gente vai superar as coisas juntas, mas é preciso, vereador Castelar, que a gente ofereça qualidade, é preciso que a gente ofereça ciência para essas pessoas. E eu acho que esse é um dos grandes méritos desse ambulatório. Resumindo o que o Sérgio explicou tão bem, mas você hoje falou aqui para uma plateia que eu acho que deveria ser até de profissionais mesmo mais especializados. Na verdade, resumindo o que o Sérgio falou, todos nós passamos por um processo de desenvolvimento. Nos 1000 primeiros dias de vida, os 9 meses no útero materno e os 2 anos fora do útero, isso que ele disse com relação ao sistema nervoso, há um arranjo, há uma multiplicação, uma conexão de células, que é uma coisa absurda, inimaginável. Um neurônio chega a fazer 15.000 conexões com outros neurônios. O sistema nervoso central, ele se organiza de uma forma que aquelas áreas cerebrais que não têm boa função, o organismo vai podando essas áreas, como nós fazemos com as plantas, para que os galhos mais fortes fiquem mais fortes e mais eficientes. Isso é fundamental. Você pegar essas crianças, e o grande resultado que nós temos hoje no serviço, são essas intervenções precoces na estimulação, a fono, a físio, o tratamento das comorbidades, a tireoide, do coração e outras tantas, atuar na visão. Uma criança que não tem a síndrome de Down, ela mieliniza o sistema nervoso central aos 2 anos de idade, enquanto uma criança que tem síndrome de Down só com 4, 5 anos de idade. A mielinização do sistema nervoso central é importante para a velocidade da condução do estímulo. Então, isso mostra como vai haver uma lentidão no processamento de informações, isso vai se reverter num atraso, intelectual, um atraso cognitivo. Olha a palavra que eu estou usando, atraso. Então, se é atraso, nós podemos recuperar esse atraso, nós temos a obrigação de recuperar esse atraso, vereador Rodrigo. E é isso que nós nos propomos a fazer. Então, e a gente vibra mesmo, a gente comemora as vitórias, quando a gente vê que a gente está conseguindo transpor. Os livros antigos diziam que um Down andava com 3, 4 anos, as nossas crianças andam com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, já estão andando. Não ficam em fisioterapia a vida inteira, como o Sérgio disse, porque a maneira que você aproveita esse momento, esse time, e organiza essas crianças de uma forma neurofuncional, você dá a elas já uma autonomia funcional, que vai ser importante para a vida dela. E é isso que a gente faz. A Silvia falou aqui que nós tratamos de pessoas, nós não tratamos de segmento. A síndrome de Down são pessoas como qualquer pessoa, as crianças choram, sentem fome, têm as mesmas necessidades, mas elas têm algumas particularidades que dependem muito da gente. E uma delas são as oportunidades. Nós buscamos as oportunidades na vida. A criança com síndrome de Down, nós precisamos levar a oportunidade até elas. E quando isso é levado, o potencial se exacerba, aparece e elas acabam brilhantes. Nós temos hoje no Brasil cerca de 50 crianças com síndrome de Down já fazendo ensino superior, fazendo curso superior. Muitos capítulos dos livros antigos de Down têm que ser já reescritos e alguns têm que ser rasgados e julgados fora, porque foram verdades por anos que nós sabemos hoje que são inverdades e que na grande maioria das vezes produziram muito mais preconceitos e às vezes até uma lassidão profissional de dizer assim, não temos mais nada para fazer. E ao contrário, nós temos muito o que fazer, os desafios são grandes,
temos que ser incansáveis, e eu acho que isso é o que nós vamos buscar sempre no ambulatório, juntos com todos vocês, com as famílias, com os voluntários e com os profissionais. Então, muito obrigado mais uma vez, parabéns ao Sérgio, parabéns à Silvia, obrigado, Silvia, por estar lá com a gente, se dispondo, uma médica que podia estar escolhendo um outro caminho na vida e está lá dedicando o tempo dela com a gente, muito importante para todos nós. Os nossos voluntários que têm oferecido para a gente a multidisciplinariedade dentro do serviço, coisa que o SUS, vereador Schaefer, não oferece, porque a gente não consegue, às vezes, colocar esses profissionais da saúde, e esses profissionais estão lá nos ajudando, enriquecendo o trabalho. Muito obrigado a todos e salve Down! Parabéns, doutor Antônio Aguiar. Queremos agradecer os representantes do Instituto DAO 2000, o senhor Sérgio Carvalho e a doutora Silvia Moreira, por estarem conosco participando deste momento. Obrigado. Encerramos o pequeno expediente. Tribuna livre. Já estamos. Dando continuidade à 9ª reunião ordinária, com a palavra o vereador Wanderson Castelar, por 5 minutos, prorrogados mais 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, ouvintes, telespectadores, a Rádio TV Câmara. O primeiro assunto que me traz aqui, Excelência, eu estimo um pouco que a gente esteja só iniciando o nosso trabalho e o plenário ainda um tanto quanto vazio. De qualquer forma, vou deixar registrado aqui a minha insatisfação, eu diria, com uma certa lentidão que a Casa vem processando, aquela proposta apresentada pela mesa diretora, da qual fazemos parte, que prevê a extinção da chamada verba indenizatória, né? Hoje o jornal Tribuna de Minas veicula mais uma matéria produzida a partir das reflexões e do ativismo, né, do Comitê de Ação da Cidadania, que vem cobrando o fim dessa chamada verba indenizatória. Por mais discordâncias que a gente tenha, e eu tenho várias com o Comitê da Cidadania, pelo menos num aspecto eles estão certos. Nós fizemos esse compromisso publicamente, né? Então não vejo sentido em retardar e adiar aquilo que é, no meu modo de ver, inadiável. Nós só estamos alimentando os inimigos da democracia que, por vezes, se escondem atrás de boas intenções, né? É como o diabo. Às vezes o diabo, Vossa Excelência, que é pastor, sabe muito bem, às vezes se esconde através de cordeiros, não é isso? Para fazer o mal. E eu não estou me referindo nem à Tribuna de Minas, nem ao Comitê da Cidadania, mas hoje há graça na sociedade, grupos que querem a todo custo desqualificar políticos, os partidos, etc., de uma maneira generalizada. Ao fazerem isso, eles, de certa forma, ou de forma assim, muito contundente, acabam desestabilizando a própria democracia. Então, nós temos que saber fazer a leitura do momento político em que vivemos. E esse compromisso que nós assumimos já faz 2 meses, ele precisa ser honrado. Aí quero sugerir aos colegas, nós temos aí toda uma reunião ordinária para acontecer, quero sugerir que esse processo que determina o fim da verba indenizatória, né,
nessa casa, seja colocado para votação amanhã. É a melhor forma, a melhor resposta que nós podemos dar, e aí depois, com algum tipo de paciência, o que não quer dizer também leniência, né, a gente possa construir formas de dar sustentação aos mandatos, para que as suas atividades essenciais sejam realizadas, tirando o nosso pescoço dessa forca, né? É assim que eu vejo. Quando parte da opinião pública, os meios de comunicação se movem numa direção, fica muito difícil para o parlamento insistir na manutenção daquilo que parece privilégio. Nesse caso, não é um privilégio, quero crer. Mas, se foi entendido assim, as coisas parecem o que são, né? Já dizem os filósofos. Então, vamos fazer esse entendimento e fazer a votação com a qual nós nos comprometemos há alguns 2 meses atrás e colocar fim a esse tormento. É muito ruim ver o seu nome veiculado pelo jornal e reforçando suspeições que, nesse caso, não são reais, não são verdadeiras, mas que recaem sobre nós, né? Que nos fazem perder prestígio no momento que a gente precisa recuperar prestígio para, inclusive, defender a democracia, que anda bastante ameaçada em nosso país. E, por falar em democracia, aí quero, já pedindo a prorrogação, Excelência, quero fazer aqui uma outra reflexão, mais do que isso, nesse caso, repudiar a ação do nosso presidente, do ex-deputado, né, o presidente Jair Bolsonaro, que determinou às Forças Armadas que façam a comemoração do 31 de março, do golpe militar, nos quartéis no próximo domingo, data em que se comemora, ou que se registra, né, o aniversário de 55 anos do golpe militar. Isso é absolutamente inaceitável. E não sou eu que estou dizendo, né? Se fosse apenas eu, um vereador petista, do campo da esquerda, talvez as ressalvas, né, fossem entendidas. Mas não. Essa é a posição do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública Federal, inclusive, que pediu e teve pedido acatado por uma juíza do Distrito Federal para que o presidente dê uma espécie de última forma à determinação de que houvesse a tal comemoração. E por que isso é inadmissível? Para aqueles que não sabem o que significou o golpe militar no Brasil de 31 de março de 64, que, na verdade, foi 1º de abril. Né? Os militares deram um jeitinho e passaram a contar a data em que Mourão Filho saiu de Juiz de Fora. Né? Mas aquilo era apenas uma movimentação de tropa. O golpe, de fato, se deu no dia seguinte, com a vacância da presidência, porque João Goulart, de uma maneira acertada, eu tenho certeza, eu tenho essa convicção, decidiu não resistir para que não houvesse derramamento de sangue. E ele se afastou, foi para Porto Alegre, depois para o Uruguai, onde depois morreu também em circunstâncias muito estranhas. Né? Ele era cardiopata, mas fazia uso de maneira regular dos medicamentos que, à época, a medicina oferecia, e, mesmo assim, morreu ainda jovem. Mas por que nós dizemos, e eu quero reforçar isso, que é inadmissível a comemoração daquela quartelada que foi dada em 64? Porque, a partir dali, uma série de ações passaram a conspirar contra o exercício das liberdades. Pior do que isso,
pior do que isso. Centenas de pessoas foram mortas pelo regime militar, pelas forças de repressão, que, de maneira institucionalizada, não era uma ação de milícias, não era uma ação de grupos paramilitares, era o próprio Estado brasileiro que determinava que os inimigos, assim concebidos, do Estado fossem eliminados. Recentemente, documentos vazados aí da CIA comprovam de maneira cabal essa participação do Estado, os chefes do governo, nesse plano. A cooperação entre países, porque que outro dia também denunciei aqui, repudiei a visita que o presidente fez à CIA. A CIA é uma espécie de braço do governo americano que realiza golpes, que faz intervenções, as mais variadas, em governos que, de alguma forma, estão desalinhados com Washington, e esteve presente no Brasil, no Cone Sul, ajudou a coordenar a chamada Operação Condor, que vitimou não só brasileiros, mas também militantes argentinos, uruguaios, paraguaios. Ou seja, fizeram uma carnificina amplamente comprovado pelo próprio Estado, que recentemente implantou a sua Comissão Nacional da Verdade e obteve, daqueles que sobrevivem àqueles anos e às torturas e todo tipo de represália que sofreram, obteve a confirmação de tudo aquilo que era relatado, que a própria Arquidiocese de São Paulo, no tempo de Paulo Arnes, relatou e publicou um livro chamado Tortura Nunca Mais. Ou seja, para finalizar, Excelência, esse movimento foi amplamente, não só pela história, mas também pelos documentos, pelo próprio Estado brasileiro, identificado como um movimento nefasto, uma página sombria na nossa história, que merece ser contada da maneira devida, as responsabilidades que deveriam ter sido apuradas, os culpados identificados, ainda há necessidade de se fazer, e, portanto, não há o menor sentido em se propor a comemoração de uma data dessas, mesmo que seja intramuros, como o presidente recomendou. Meu tempo já se foi, agradeço por demais a tolerância da mesa e cumprimento aqui, desejando boa noite a todos. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, quero agradecer pela ordem, quero parabenizar o vereador Castelar por se posicionar ao fim da verba indenizatória. Eu acho que sim, essa casa está na hora de se posicionar. Eu acho que nós também precisamos olhar a forma de abrir um concurso público para essa casa, sendo que nós temos mais de 120, aproximadamente 120 cargos comissionados, enquanto nós só temos 40 efetivados nessa casa. Eu acho que está na hora realmente de moralizar, mostrar que eles querem e queremos o caminho correto. Então, que nós possamos contribuir realmente com esse processo aí, entrando com uma emenda nessa lei, para que isso possa realmente moralizar. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Juraci Scheifer. A Câmara Municipal de Juiz de Fora já tem dado exemplos importantes. Câmaras menores, por exemplo, Betim, tem 23 vereadores. Pela Constituição, nós poderíamos ter 25. O salário dos vereadores de Juiz de Fora, em relação às cidades, às 10 maiores de Minas, é o menor. Não está sendo corrigido. Então, há por parte dessa casa uma preocupação. E a verba indenizatória, é óbvio que ela tem que ser, se não fosse extinta, ser moralizada, mas ela está sendo extinta, que seja feita de forma a que todos os vereadores participem do processo.
Infelizmente, não aconteceu ainda isso. O vereador presidente fez de forma precipitada a colocação do projeto de resolução. Mas nada, as coisas já serenaram, já estamos evoluindo, discutindo, é necessário. Já temos pareceres, só para concluir, Sim. Nós temos os pareceres do Tribunal de Contas, e aqui não existe vereador mal intencionado, porque o vereador precisa exercer o seu mandato com dignidade. Ser vereador não é fácil, ser eleito não é fácil. Muitos concorrem, 400, 500, e às vezes as pessoas perdem a eleição e ficam lamuriando pelos cantos e querendo torcer contra o processo legislativo. A Câmara Municipal de Juiz de Fora é uma Câmara boa, bons vereadores, bons representantes do povo, e nós temos que exercer o mandato com dignidade, e temos condições de exercê-lo para que nós possamos prestar um bom serviço à sociedade de Juiz de Fora. Não havendo mais vereadores inscritos, damos por encerrado o pequeno expediente. Passando pela ordem do dia, quinta-feira, 28 de março de 2019, nona reunião ordinária, terceiro período. Primeiro processo, terceira discussão, processo número 8270/2018, institui no calendário oficial da cidade de Juiz de Fora o Dia do Músico Evangélico, a ser comemorado anualmente no dia 22 de novembro, e das outras providências. Proposição, projeto de lei número 168/2018, autoria vereador Júlio Obama Júnior, pareceres já lidos, quórum, maioria simples, observação, comissão de redação. Em discussão o projeto, continua em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 2, terceira discussão, processo número 8271/2018, institui no calendário oficial do município de Juiz de Fora o Festival da Música Evangélica e das outras providências. Proposição, projeto de lei número 169/2018, autoria vereador Júlio Obama Júnior, pareceres já lidos, quórum, maioria simples, observação, comissão de redação. Em discussão o projeto, continua em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 3, terceira discussão, processo número 8205/2018, institui a Semana do Alimento Orgânico e Agroecológico no âmbito do município de Juiz de Fora e das outras providências. Proposição, projeto de lei 105/2018, autoria vereador Marlon Siqueira, pareceres já lidos, quórum, maioria simples, observação, comissão de redação. Em discussão o projeto, continua em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 4, segunda discussão, processo 8356/2019, dispõe sobre concessão de título honorífico Valdir Marques Virote de Souza. Proposição, projeto de lei 25/2018, autoria vereador Marlon Siqueira, pareceres já lidos, quórum pelo voto favorável de 2/3 dos membros desta Câmara. Observação, comissão de redação. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Eu peço retirada provisória do projeto com retorno amanhã, por favor. Em votação, pedido de retirada do vereador Marlon Siqueira. Os senhores vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 5, senhores vereadores. Primeira discussão, processo 7615/2016, altera o artigo... Altera o parágrafo 1º do artigo 114 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Juiz de Fora, aprovado pela resolução número 1270, de 11 de dezembro de 2012. Proposição, projeto de resolução 4/2019, autoria mesa diretora, pareceres já lidos, quórum, maioria absoluta. Observação, vista vereador Júlio Obama Júnior,
Usou da palavra o vereador Júlio Obama Júnior. Em discussão, o projeto... Pela ordem. Pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Wanderson Castelar. Excelência, sem discutir a matéria, peço vista do processo. Vista em votação, os senhores vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 6, primeira discussão, processo 8269/2018, dispõe sobre denominação de logradouro público, Rua Romeu da Lamura, proposição, projeto de lei 167/2018, autoria, vereador Charles Evangelista, pareceres, Comissão de Legislação pela Legalidade 3, Comissão de Educação, em plenário 3, quórum, maioria simples, observação, leitura dos pareceres, senhor secretário. Já foi lida hoje? Sou eu? Excelência, vamos aqui à leitura dos pareceres. O primeiro deles, exerado pelo vereador José Márcio Garotinho. Após a análise da documentação acostada a este, opinamos pela legalidade e constitucionalidade da proposição, para que siga seus trâmites até o plenário. Outro parecer. Assinado pelo vereador Adriano Miranda. Como a matéria está em âmbito de análise dessa comissão, por considerá-la legal e constitucional, libero para seguir a tramitação até o plenário, onde manifestarei meu voto. Agora, parecer, melhor dizendo, assinado pelo vereador Júlio Obama Júnior. Este projeto deverá seguir o trâmite regimental a fim de ser encaminhado para as devidas deliberações em plenário, onde manifestarei meu voto. Parecer assinado por este parlamentar. Como a matéria tratada está em âmbito de análise dessa comissão e encontra óbice nas disposições de constitucionalidade e de legalidade, libera a matéria para que siga os trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. Salvo melhor juízo, lido os pareceres, Excelência. Lido os pareceres, obrigado, vereador Wanderson Castelar, segundo secretário. Em discussão o projeto, continua em discussão. Encerrada a discussão, os vereadores que concordam em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, justificar minha ausência na reunião que eu estou chegando agora, porque a minha esposa teve um mal, eu tive que ir lá dar um atendimento a ela lá, mas graças a Deus nada demais, nada grave não. Obrigado, muito obrigado. Vereador. Justificado. Senhores vereadores, hoje, nesse dia 28 de março, às 19h30, nós teremos a menção honrosa da vereadora Vera Faria. Então, aguardamos todos os colegas vereadores para que nós possamos estar juntos para esta homenagem. Encerramos a ordem do dia, colegas vereadores. Declaramos encerrada a presente reunião. Tem que assinar também?